Oi, escuta isso. Esse vídeo foi postado no meu canal no dia 24 de janeiro às 3 horas da manhã. Um cara correndo no meio do mato, parecendo que tava fugindo de alguma coisa. E no final aparece um notebook jogado no chão com um QR Code pra você escanear. Tá bom, né? E escaneando esse QR Code, você vai pra uma página da Steam com o jogo do Noname. Ao abrir o jogo aparece um Noname falando um monte de abobrinha aleatória, e então aparece uns códigos Morse na tela e começa a tocar um som de fundo. Então a primeira coisa que eu já fiz foi ir transcrevendo esse código pra traduzir. Eu pedi pro ChatGPT transcrever pra mim, mas infelizmente ele ainda é meio burro e não conseguiu transcrever direito. Ele simplesmente inventou uma frase do nada. Tá mentindo pra mim, ChatGPT? Transcrevendo manualmente e traduzindo, você tem a frase: o que você procura talvez não esteja aqui. De qualquer forma, isso é só as boas-vindas pra você saber o que esperar. Ok, então esse código Morse escrito é falso. E o verdadeiro é o que tá tocando? Ok, então eu comecei a anotar na sequência pra conseguir traduzir. Mas ao invés de fazer isso manualmente, eu posso simplesmente baixar um programa de gravar a tela do computador, colocar num programa de edição de vídeo e a faixa sonora vai aparecer e revelar os pontos e bips. Assim, transcrevendo esses pontos e bips, você forma a frase 133769. Coloquei na senha e... supimpa! Aí o Noname aparece falando: parabéns, você resolveu um enigma para uma criança de 6 anos. Você deveria entrar pro FBI. Nossa, Noname, por que agredi? Ai, que nostalgia. Ok, esse é mais fácil ainda, eu não vou nem mais dar dicas. E aparece um monte de símbolo estranho, uns barco, bola, presente, ambulância, trem. Esse aqui é mais simples do que parece, mas se você não tiver uma certa bagagem de computadores, informática básica no geral, talvez você não entenda. O que você precisa fazer é abrir o bloco de notas e mudar a fonte para WebGINX, que é uma fonte que tem exatamente esses símbolos. Agora é só você criar o alfabeto com ele e traduzir, que você vai chegar na resposta, que é 108.476. Parabéns, parece que você sabe usar o seu cérebro. Sai pra lá, Noname. Depois disso começa um sinal de interferência, uns barulhos estranhos, e aparece uma mensagem de alguém chamado User99. Talvez você precise disso. E um link gigantesco do Google Drive. E depois ele fala: isso é tudo, eu preciso ir. Lembre-se, você sabe da senha. Eu sei a senha? Então tá bom. Montando esse link do Google Drive e colocando no navegador, eu chego numa página com um código doido em Python, que é uma linguagem de programação. Então o que eu fiz foi compilar esse código para ver se aconteceu alguma coisa. E dito e feito, é um programa chamado The Noname Reader V2. E ele pede uma senha. Mas qual a senha? Como eu sei a senha? Sei lá, gelatina? E foi? Agora ele pede um input. Eu coloquei o código que aparece na fase 4, que é esses monte de símbolo doido. E nada. Então eu entendi, isso não é necessariamente uma senha, é uma frase semente. Eu preciso colocar a seed, ou seja, a semente certa para fazer o decodificador funcionar. É como se fosse a Enigma Machine do Alan Turing, que quebrou a criptografia alemã na Segunda Guerra. Mesmo que você saiba como o mecanismo funciona, você ainda precisa da seed. Então eu tentei colocar, sei lá, Noname. Afinal, The Noname Reader. Coloquei aquele monte de símbolo doido da fase 4 e foi. Ficou meio bugadinho, mas funcionou. Dá pra entender o que tá escrito. Você provavelmente está esquecendo de algo. O que eu tô esquecendo? Não sei. Enfim, no fundo tem um som tocando, que se você reparar são sons do telefone. E é aquele mesmo esquema de comparar as notas do teclado do telefone e converter para números. Fazendo isso você tem 743564. Colocando na senha, supimpa! Isso foi nada mais nada menos do que o tutorial. Agora começa a brincadeira. Agora o Noname só falou um monte de abobrinha criptografada, e colocando no programa para traduzir ele quer dizer: M. Scofield procura a chave. Ok, bom pra ele, né? E nessa mesma fase tem outro código criptografado, que colocando no programa não acontece nada. Então eu preciso de uma nova chave? Na série Prison Break, que o protagonista se chama Michael Scofield, ele busca incessantemente uma chave, e o nome dessa chave é Scylla. Então se você colocar Scylla na chave semente e agora traduzir o código da fase, você tem a mensagem temporada 4, episódio 2, 33 e 33. E se você for na série, na temporada 4, no episódio 2 e no minuto 33 e 33, você vai ver um cara digitando uma senha num cofre: 5586. Essa foi criativa, você tem que admitir, essa foi boa. Agora o Noname fala: eu gosto de ar puro. E tem uma imagem com uma folha de caderno, tipo um código de Play 2, e em cima um computador desenhado. E se você pegar essa imagem, colocar num editor e aumentar o brilho, você vai ver que tem uma mensagem escondida. Talvez você precise de um joystick. E qualquer pessoa que já tenha usado um joystick no computador alguma vez já calibrou ele. No próprio Windows tem um calibrador de joystick, e se você analisar, cada botão do joystick corresponde
corresponde a um número. Então, fazendo aquele código da imagem em algum calibrador, ele vai revelar a senha, que é 148256. Agora nessa fase é o tipo de enigma que eu amo fazer, é o tipo de enigma que só um ser humano é capaz de resolver, nem adianta tentar usar inteligência artificial ou qualquer outra coisa, ele é apenas experiência e conhecimento. O NoName começa falando: eu admito, você é bom nisso. E depois aparece um vídeo com que parece ser um mapa mostrando um caminho com um X no final, como se fosse um mapa do tesouro. E na parte de cima tem um monte de código, só que eles estão todos rasgados e embaralhados. E depois disso o NoName fala: The Bulls are super shy. Os Bulls são muito tímidos? Tá bom. Enfim, a primeira coisa que você precisa fazer é juntar aqueles códigos rasgados em algum programa de edição de imagem e você vai ter isso. Agora, se você nunca jogou nenhum jogo da Nintendo, os Bulls são esses fantasminhas que são do universo da Nintendo, que costumam aparecer mais nos jogos do Mario. Ou seja, isso é algo a ver com Mario. Mas qual dos 8 milhões de jogos do Mario? Se você acompanha o canal, você já sabe que é Mario 64, porque eu vivo falando desse jogo. Ou então, se você já jogou, você vai reconhecer esse mapa na hora. Faz o seguinte, tira um print desse mapa e manda pra alguém que já jogou Mario 64, que eu garanto que ela vai reconhecer. Então agora o que você precisa fazer é entrar no jogo. Ele é bem fácil de baixar em qualquer lugar hoje, até no celular. Rodaram até no Play 2 já. E agora é só seguir o caminho do mapa que você vai sair nesse jardinzinho. E nesse jardinzinho tem uma placa que fala exatamente The Bulls are super shy. Então agora basta você pegar aquele código que você montou e usar ele para traduzir. Ou seja, a 8 é a linha A na 8ª fileira, que é H. A 11 é O, D2 é W, e assim forma a frase How many trees, bulls e stars? Ou seja, quantas árvores, bulls e estrelas. Então você precisa contar quantas árvores tem no jardim, que são 16. Quantos bulls tem, que são 10, e quantas estrelas você tem. No seu caso é 0, porque você acabou de abrir o jogo. Mas no Mario, para os fantasminhas aparecerem, você precisa de 14 estrelas, senão eles não aparecem nesse jardim. Então a senha fica 16, 10, 14. Essa foi surreal. Essa eu gostei de fazer, você tem que admitir. Aí o NoName fala: eu gosto desse jogo. Eu também gosto do NoName. Eu espero ter incentivado vocês a jogarem, é muito bom. Agora, o último enigma, The Final Enigma. E esse é o que separa os homens dos meninos. Simplesmente começou a piscar um monte de coisa na tela. E diferentemente dos outros enigmas, esse é inhackeável. Porque qualquer jogo você pode simplesmente abrir o código fonte no meio e descobrir todas as senhas e absolutamente tudo que tem dentro do jogo. A solução para isso seria fazer um servidor externo e hospedar as senhas no servidor ao invés de dentro do jogo. Assim a pessoa só teria acesso às senhas se ela conseguisse hackear o servidor. Porém o problema é que isso é só um joguinho simples para brincar. Eu não queria ter que ficar pagando um servidor para sempre para hospedar umas senhazinhas. Porque afinal, se você comprou um jogo de enigma e você hackeia esse jogo, quem tá perdendo é você. Qual a graça e qual o sentido de fazer isso? Porém, esse último enigma não tem uma senha, você não pode encontrar ela nos arquivos do jogo, você não pode usar inteligência artificial, você realmente precisa provar o seu valor. Vamos começar pelo mais fácil. Tem uma frase escrita em cifra de César, e ela diz: eu sei o que você fez. Resolva isso se você puder, seu hackerzinho de bosta. É uma mensagem amigável pra quem tentou hackear o jogo e achou que ia conseguir zerar. Agora tem um código que parece ser um plus code do Google, que é como se fosse uma coordenada, CXG2 mais interrogação, interrogação. Ele tá incompleto, aparentemente faltam 2 dígitos. Também tem um código com umas setas pra cima e pra baixo, um tipo de cifra com esses símbolos malucos e um esquema de circuitos que parece ser do Minecraft? Sim, a primeira parte desse enigma você precisa entrar no Minecraft e fazer um sistema de redstone seguindo exatamente o diagrama da imagem. E isso vai gerar um cálculo matemático usado na computação, também conhecido como código binário. As lâmpadas que ficaram apagadas são 0 e as acesas são 1. Então se você traduzir esses sinais para números e traduzir para o nosso alfabeto, você vai ter o resultado F2. E isso serve para completar o código que estava faltando os 2 dígitos. CXG2 mais F2. E agora a coordenada tá completa. Então se você colocar ela no Google, vai dar num lugar no interior de São Paulo. E agora dessa vez, vocês não tinham escolha. Vocês tinham que ir lá pessoalmente para conseguir resolver esse enigma. Porque eu senti que agora vocês estavam prontos e realmente iriam. E vocês foram. Eu não acredito. Ah, eu não acredito, velho. Ah, que legal, ele achou a pedrinha lá. Ah, eu queria ter visto, tipo, a jornada, tipo, eles indo de carro. Achei que ia, tipo, um grupo de amigos, mas beleza, valeu, foi legal. Se você reparar no vídeo, na pedra tem um NoName desenhado com símbolos. E essa mesma pedra apareceu no trailer do jogo. Só que no trailer ela tá toda borrada e não dá pra ver todos os símbolos. Você realmente precisa ir lá
para conseguir ver todos os símbolos. E agora com os símbolos em mãos você consegue usar o diagrama para traduzir. Cada símbolo é respectivo a uma letra. Por exemplo, esse símbolo é G, esse é Q, esse é A, esse é F e assim vai. E fazendo isso com todos você forma um monte de letra aleatória. Mas guarda essas letras porque elas servem para a última parte do enigma agora, que é essa parte, uma interrogação, um V igual e um monte de setinha para cima e para baixo e 2 do nada. Então o que você tem que fazer é colocar as letras na ordem e em maiúsculo e minúsculo, conforme as setas. E se você percebeu, você tá montando um link do YouTube. Agora é só colocar no YouTube e tchanã! Você chega num vídeo do Noname falando um monte de abobrinha criptografada, mas é basicamente falando que o primeiro que provasse que foi lá ia ganhar o prêmio. E aparentemente essa pessoa foi o Itseed. E é engraçado que ele tem várias testemunhas embaixo no comentário dele. Então, Itseed, entra em contato comigo, por favor. Mas calma, o prêmio não é 1 milhão de bitcoins, como estavam especulando, não é dinheiro, tá? Pô, é um joguinho de R$9, não tem como dar um prêmio grandioso. Mas é um negócio legal, então entre em contato comigo, Cid. E pros demais, muito obrigado por participarem, muito obrigado pra todo mundo que fez vídeo. Sem vocês isso não seria possível, porque eu precisava de uma visão de fora pro mundo saber que esse enigma existe. E porra, teve vídeo de vocês que pegou quase 500 mil visualizações, mais que o meu canal, como isso é possível? É oficial, eu tô ultrapassado. Enfim, criar esse jogo foi a forma que eu encontrei pra finalmente dar um final nessa série. Eu sei que demorou demais, assim como tudo nesse canal que é movido a lenha, mas é porque já faz um bom tempo que esse canal pra mim virou só um hobby e eu não tenho muito tempo pra ele. Então eu faço com o que dá. E no decorrer desse vídeo eu escondi várias chaves de ativação do jogo. Se você voltar e olhar atentamente, talvez você encontre alguma. E eu também lancei uma atualização do jogo corrigindo alguns bugs e com um novo enigma. Então dá uma olhada lá na Steam, ele custa um valorzinho simbólico. É isso, muito obrigado pra quem só comprou pra apoiar mesmo. Eu sei que a maioria de vocês não gosta de resolver enigmas e sim de assistir alguém resolvendo. Mas se você não puder comprar pra apoiar, eu peço que você coloque na lista de desejos, que já vai ajudar muito. Foi uma longa jornada e eu consegui fazer vocês saírem de casa. Esse é o fim de uma era. Adeus, Noname.